em emagrecimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em déficit calórico. Então, não tem como a gente falar de jejum sem a gente falar da base do jejum, que vai ser o déficit calórico. Então, quando a gente coloca o jejum, além da gente querer todos os benefícios metabólicos que a gente vai citar daqui para frente, a gente está querendo diminuir a ingestão de comida, certo? Então, não adianta nada a gente fazer um jejum e quando a gente quebra esse jejum com pizzas, hambúrgueres, refrigerantes, etc, etc, porque a conta não vai fechar. É simples, emagrecimento ocorre, perda de tecido ocorre quando a gente tem que oxidar essa gordura. E para a gente oxidar e acessar essa gordura, alguma coisa vai ter que faltar no nosso organismo, alguma caloria vai ter que faltar para o nosso organismo querer buscar na nossa gordura. Eu sempre falo isso aqui. Então, basicamente, é comer menos e gastar mais, tá? E aí, beleza, mano. Então, fui lá e coloquei o jejum intermitente com o intuito de emagrecer. Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? No meu estado alimentado. Porque depois que eu quebrar esse jejum, eu tenho que ter uma certa estrutura para me alimentar. Então, eu tenho que consumir proteínas, carboidratos, gorduras, que sejam carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Que não alterem tanto essa glicemia, porque você que já tem o estilo de vida do jejum já vai optar um pouco mais, geralmente, por gorduras boas. Mas não pode faltar proteínas e nutrientes quando a gente quebra esse estado de jejum. Depois eu vou tentar dar um exemplo prático de um jejum aqui para vocês terem noção de calorias, né? Macronutrientes, etc. E aí, quando a gente fala em jejum intermitente, fica todo mundo tipo assim, tá, mas qual é o tipo de jejum? Então, na literatura e na prática, a gente consegue ver várias formas de fazer o jejum. Então, a gente tem o dia de jejum, o tipo de jejum de dias alternados, que seria assim, eu passo o dia inteiro sem me alimentar e no outro dia eu me alimento. Eu passo o outro dia inteiro sem me alimentar e no outro dia eu me alimento. E a gente faz isso ali algumas vezes na semana. Qual é o outro tipo? É o jejum modificado. Que aí no jejum modificado, a gente tem bastante gente que faz isso na prática, tá? Como é que seria isso? Geralmente a gente faz o protocolo de 5-2. Então, 5 dias a gente comeria e são 7 dias na semana, 2 aqui nesse meio dessa semana, a gente faria o jejum com restrição de caloria. E aí seria assim, botando para o exemplo prático, né? Se eu consumo 2.000 calorias, nos dias de restrição, ou seja, nesses 2 dias, vamos dizer que eu faço terça e sexta, tá? E aí, nesses 2 dias, a gente teria uma restrição de 20% de calorias. Então, se eu consumo 2.000 calorias nos dias de alimentação, no dia que eu vou restringir e fazer o jejum, eu posso consumir em torno de 400, tá? Seria só um exemplo para vocês verem que a gente restringe a caloria de 2 dias e faz os 5 dias normais. Qual é o outro tipo? É o tipo de restrição com restrição de tempo, que é o que a gente mais vê na prática, né? É o mais comum, que a gente tem o protocolo de 16-8 ou de 18, né? Seja lá qual o tempo que você fica sem se alimentar, 16 horas ou 18 horas, que é o mais comum. Tem gente que chega a 20, 18 para 6, né? 18 para 6. 20 para 4. Isso, exatamente. Então, assim, basicamente, no de 16-8, a gente fica 16 horas em jejum, tá? E passa 8 horas em alimentação. E aí a gente faria, de repente, aí 3 refeições para tentar distribuir esses nutrientes bem para você, né? Ou pode ser um pouquinho mais, com menos refeições, tá? Então, esse é o que a gente mais vê. E a gente tem os jejuns religiosos, né? Das religiões, e aí já é outro assunto com outros intuitos, né, que são de controle de impulsos, de transferir isso para outras áreas da nossa vida, né, esse aprendizado e tudo mais. Então, o mais famoso aí, o Ramadã, né, que a gente conhece a benção aí, que eles passam o mês inteiro aí fazendo uma restrição do nascer do sol até o pôr do sol. No pôr do sol eles fazem uma grande alimentação e antes do nascer do sol eles fazem uma alimentação mais leve. E eles passam um mês fazendo isso, mas a gente tem jejum aí na quaresma, a gente tem várias religiões que pregam, que tem isso como base, né? A maioria delas tem como base. Amiga, isso. Passa a palavra. Então, a Amanda falou aí, gente, que tem vários protocolos, tá? Então, vocês já sabem mais ou menos. E agora a gente vai começar a responder as principais dúvidas e mitos que rodeiam o jejum. Primeiro deles, se fizer jejum, eu vou ficar fraco? Eu vou ter hipoglicemia? E aí a gente precisa entender uma coisa. O nosso corpo ele é muito inteligente, graças ao bom Deus.
tá? E ele tem a capacidade de manter um processo que a gente chama de homeostase. O que é essa homeostase? É o equilíbrio do nosso meio interno, tá? E manter a glicemia em valores estáveis é um dos princípios dessa homeostase. O corpo, ele quer sempre manter a nossa glicemia em valores que variam entre 70 a 100 miligramas por decilitro no sangue. Então, quando a gente come, né, que a gente se alimenta, o que acontece? Aumenta a nossa glicose no sangue, aumenta a nossa glicemia. A gente tem uma hiperglicemia. E aí o corpo não quer que a gente fique com uma hiperglicemia. O que ele faz para manter essa homeostase? Vai e estimula a liberação de insulina pelo pâncreas, certo? O que a insulina faz com a glicose? Bota a glicose para dentro da célula, diminui essa glicose no sangue para manter esses níveis estáveis. Quando a gente está em jejum, a gente não está comendo. Então, a tendência seria que essa glicemia do sangue, ó, caísse. Nosso corpo não vai deixar a gente ter uma hipoglicemia. Por quê? Ele também tem mecanismos para fazer essa glicemia subir. E aí é isso que acontece no jejum. No jejum, eu tenho uma diminuição da liberação de insulina, justamente porque eu não ia. E tenho uma liberação de hormônios que vão atuar aumentando a minha glicemia para não deixar eu ter hipoglicemia. E quais são esses hormônios? São os contrarreguladores da insulina. Um exemplo que é o primeiro a ser liberado é o glucagon, que também é liberado pelo pâncreas, tá? Tem o cortisol, que também é outro contrarregulador, adrenalina e GH. O GH, deixa ele separadinho, que a gente vai falar melhor sobre ele depois. Mas focando aí no glucagon, no cortisol e na adrenalina. Esses três hormônios, eles vão atuar querendo aumentar a minha glicemia. E como que eles fazem isso? Produzindo nova glicose, que é num processo que a gente chama de gliconeogênese. Esse neo é de nova glicose. E como que eu vou produzir glicose, Jéssica, se eu não estou comendo? Aí é que são elas. Esses hormônios vão estimular a síntese de glicose através do catabolismo proteico. O que é o catabolismo proteico? É a quebra de proteína. E sim, vai ter proteína muscular sendo quebrada para produzir glicose. E também da quebra através do glicerol. Eu quebro a minha gordura em ácido graxo e glicerol, e o glicerol vai ser utilizado... Sua internet falhou, amiga. Sua internet Então, falou, repete a parte da gordura. Falou em qual? Falhou, vai, repete. A parte da gordura. Então, como que eu produzo glicose, né? No jejum? Através da proteína, da quebra da proteína, e aí eu uso os aminoácidos para produzir glicose, e através da quebra da gordura, que eu uso glicerol para produzir glicose. Fecha a porta. Perfeito. Então, tá entendido por vocês que não teremos hipoglicemia, ok? Não teremos. Então o corpo vai dar um jeito de jogar glicose no sangue. Estamos falando aqui de pessoas saudáveis, tá, gente? Pessoas Perfeito. que a sua homeostase está funcionando de forma adequada, tá? E aí, a gente tem até estudos, né, amiga, que pessoas ficaram 20 dias em jejum, tá, gente? Jejum mesmo, sem comer nada durante 20 dias e não tiveram hipoglicemia. Tá? Tem estudos extremos até, né? Tem estudo de 380 dias, o mais longo da história toda, enfim. Mas um ano sem comer, mas não estamos falando aqui isso, tá? Pra vocês fazerem isso, pelo amor de Deus. Até porque tinha suplementação, tinha outras coisas. Só estamos dando exemplo que não vai acontecer. Não vai acontecer isso, vocês não vão ter hipoglicemia. E aí, agora entrando na segunda dúvida que rodeia muito o jejum. Nossa, Jéssica, então você falou que vai ter catabolismo proteico. Meu Deus, vou perder massa muscular com o jejum? Então, vamos por partes. Para você perder massa muscular em uma dieta para emagrecimento, seja jejum, seja uma dieta tradicional com restrição calórica, seja uma low carb, seja uma cetogênica, vai depender do nível de restrição calórica e do seu nível de treinamento, tá? Então, se você está numa dieta em que a restrição calórica é muito alta, ou seja, você está comendo muito pouco, tá? Tá super hipocalórica e você não treina, você não faz musculação, a probabilidade de você perder massa muscular nesse emagrecimento é maior. Por quê? A musculação, ela atua como um fator protetor da sua massa muscular. A musculação estimula vias que vão manter a sua massa muscular. Ela diminui o catabolismo proteico.
E a restrição calórica, inclusive o jejum, estimula vias que vão aumentar o catabolismo proteico. O que os estudos mostram é que o jejum não aumenta mais o catabolismo proteico do que as outras dietas que têm restrição calórica. Então, não, o jejum não vou perder massa muscular com jejum. Não, não há um aumento do catabolismo proteico com o jejum do que não já tem com outras dietas que você faz aí para emagrecimento. Pelo contrário, né, amiga? A gente tem um efeito protetor do jejum, né? Que a gente consegue ver em alguns, aí acho que você vai explicar em relação aos hormônios que garantiriam isso. Tem estudo mostrando até que o jejum teve um efeito protetor da massa muscular um pouco maior que a restrição calórica contínua. Isso também não diz que o jejum é melhor que as outras dietas, tá? A gente vai concluir ainda o que a gente está falando. Mas, enfim, voltando para o jejum. Por que, então, que eu não tenho uma perda de massa muscular com o jejum? Eu falei do GH, né? O GH é um dos hormônios contrarreguladores da insulina que também aumentam no jejum. Por que ele aumenta? Porque eu tenho diminuição da insulina e eu tenho diminuição também de um hormônio que é chamado de IGF-1, que é fator de crescimento semelhante à insulina. Esse hormônio diminui com o jejum, justamente porque eu diminuí a minha ingestão de comida. E ele diminui assim como a insulina diminui. Quando eu tenho diminuição do IGF-1, por feedback positivo, eu tenho um aumento do GH. Então, eu aumento o GH. Só que, para deixar claro, esse aumento de GH, gente, é em níveis fisiológicos, tá? Não é aquele GH em níveis suprafisiológicos que vai estimular uma síntese proteica muscular porque bizarra. Assim, gente, rapidinho, só para complementar, amiga. GH é o hormônio do crescimento. Então, a gente vê que as pessoas que até competem, né? Toma GH para ficar forte. Tomam GH para ficar forte. Vocês já devem ter ouvido falar disso, o hormônio do crescimento. Sim. Só que esse GH, quando é tomado, né? Quando é exógeno, quando vem de fora, aí a gente tem um aumento muito significativo que faz diferença na composição corporal. Ou seja, faz a pessoa ficar mais forte, faz a pessoa quebrar mais gordura. Não é o caso do jejum. O jejum tem um aumento, né, amiga? Mas não é um aumento exacerbado. Fisiológicos. Mas não existe um aumento. Sim. E esse aumento de GH no jejum acaba sendo um fator protetor da nossa massa muscular. Ou seja, ele contribui para a gente não perder massa muscular. Mas também não quer dizer que a gente vai ficar forte porque o nosso GH está aumentando com o jejum. Tá bom? Lembrando que treino também estimula a liberação de GH. Só para lembrar aí pra galera. Sim, foi o que eu falei antes, né? Efeito protetor. O efeito protetor da musculação. Então, independente do tipo de dieta que você tiver para emagrecimento, fazer musculação. Outra coisa, por que eu não tenho essa perda de massa muscular acentuada? Porque é antifisiológico para o nosso corpo, ou seja, é ruim para o nosso corpo perder massa muscular. Quando você quer produzir glicose, tá? Que você está precisando de energia, a via principal para produzir essa glicose, a via primária, não vai ser a quebra muscular. O corpo começa a se adaptar a usar a gordura para produzir energia. E aí vai usar a gordura para produzir glicose, na gliconeogênese, vai usar a gordura na beta-oxidação, que é queimar mesmo a gordura para produzir energia, e vai usar a gordura no que a gente chama de cetogênese, produzindo corpos cetônicos. Um deles é o beta-hidroxibutirato. E aí o nosso corpo começa a usar corpos cetônicos, em vez da glicose, como fonte de energia, tá? Inclusive, nosso cérebro pode usar também corpos cetônicos como fonte de energia, tá? E nossos tecidos como um todo. Então, a gente começa a se adaptar a usar o quê? A gordura como nossa fonte de energia. Então, tá aí um ponto positivo do jejum, tá? Então, concluindo, não temos hiperglicemia, não temos perda de massa muscular. Não temos perda de massa magra. Desde que bem estruturado. Desde que bem estruturado. Desde que bem estruturado, exato. Sim. E aí a gente entra no ponto que a gente mais quer com o jejum, que é a oxidação de gordura. E aí, a Jéssica já falou para vocês dos hormônios contrarreguladores. O que acontece? Do mesmo jeito que a insulina é anabólica, ou seja, ela constrói, né? O IGF-1 constrói, tá? O tecido, ou seja, a gente quer na hora de construir massa magra, na hora que a gente quer oxidar a gordura, ou seja, na hora que a gente quer quebrar a gordurinha e usar ela como fonte de energia, a gente quer a insulina baixa.
porque a insulina impede que isso aconteça, né? Ela vai lá na enzima que quebra a gordurinha e fala assim, opa, vamos parar por aí, porque assim, eu não quero quebrar gordura, tá? Eu quero construir gordura e construir massa magra, essa é a insulina. Mas se a gente tem baixa dela, a gente tem aumento de todos esses outros hormônios. Então, a gente tem aumento de cortisol, que seria o hormônio do estresse. Amanda, quanto é esse aumento? É um aumento fisiológico, não é um aumento exacerbado a níveis de quebrar massa muscular, como a gente escuta, né? Em níveis de ficar com esse hormônio altíssimo fazendo coisas ruins no nosso corpo. Pelo contrário, é um aumento fisiológico. Ao mesmo tempo, a gente também tem aumento de adrenalina. O que a adrenalina faz? Ela também se liga ao receptor para aumentar a quebra de gordura, nessa enzimazinha. O que mais que a gente tem? Glucagon alto, igual a Jéssica falou. Glucagon é preditor de lipólise, ou seja, quebra de gordura. Uma das primeiras coisas que ele faz é isso. Então, ele é o hormônio da quebra, assim como a insulina seria o hormônio da construção. Tá, beleza. E para perda de peso... O que eu teria de muito diferente em relação ao jejum, além disso tudo? As enzimas, tá? Porque o que acontece no jejum? A gente tem um aumento de determinadas enzimas que fazem a quebra, como eu contei para vocês, mas também que fazem a oxidação. Então, a gente começa a ter um organismo mais ágil. Ele pega a gordura e joga para dentro da nossa célula, lá onde ela vai ser oxidada para gerar energia. Ele pega isso e faz isso com mais rapidez. Então, a gente tem aumento na quebra e na oxidação para produzir energia dessas gorduras. A gente tem isso com o jejum, tá? Uhum. Então, essa é uma das coisas que a gente fica, né, almejando. Uma melhora da termogênese do corpo. Então, assim, é uma coisa muito significativa. Beleza. O que a gente tem que considerar nesse aspecto? Existem alguns estudos que estão mostrando pra gente que isso é potencializado quando a gente faz a quebra do jejum a partir da ingestão de gorduras. Então, quando eu vou comer, na minha hora de comer, se eu quebro esse jejum com gorduras, tá? Gorduras e proteínas de preferência, né? Se eu faço essa quebra, eu potencializo essas enzimas. Então, o corpo fica ainda mais ágil, né? Para oxidar essa gordura. Outro ponto que a gente não pode esquecer, que é muito importante, preditor também de emagrecimento, é o intestino, tá? Dentro do intestino, quando a gente faz jejum, a gente também já vê na literatura, bonitinho lá, que a gente tem um aumento de variação de microbiota. Tá, Amanda, falou grego. Gente, eu começo a ter microbiota mais rica, tá? Eu começo a ter bactérias mais positivas no meu intestino. O que essas bactérias vão fazer? Elas vão produzir hormônios que vão atuar no nosso sistema nervoso central, aumentando saciedade. E a gente tem uma espécie, uma cepa, né, de bactéria, que é a Akkermansia mucinifera, que ela produz um muco que envolve o nosso intestino, que protege o nosso intestino. Protegendo contra câncer, protegendo contra coisas danosas que entram ali no nosso intestino, protegendo no geral, né, a nossa mucosa intestinal, tá? Então, a gente realmente consegue ver no jejum um aumento dessa cepa. E aí, além disso tudo que eu tô falando para vocês, essa cepa de bactérias aumenta a termogênese, ou seja, ela deixa o tecido adiposo mais, a gente fala que é o tecido adiposo bege, né? Ela enriquece o tecido adiposo para que ele consiga oxidar mais gordura, falando de forma mais leiga, né? Consiga gerar mais calor. Então, isso tudo é a adaptação do jejum que vai ser crucial para o nosso emagrecimento. Ok? Exatamente. Aproveitando o gancho aí do intestino, amiga, que eu ia falar depois, mas vou falar logo agora então. Antes, quando a gente anunciou que ia fazer a live, me perguntaram sobre o jejum e a imunidade, né? E assim, como o jejum, ele tem essa melhora da nossa microbiota, tem essa melhora da nossa saúde intestinal, acaba que isso transcende para a nossa imunidade também, tá? Então, o jejum, ele vem atuando como regeneração celular, tá? No corpo como um todo, anti-inflamatório, melhora da saúde intestinal,
e melhora da imunidade como consequência disso, tá? Então, assim, me perguntaram se seria uma piora da imunidade com o jejum, mas não. O que os estudos mostram é que realmente há uma melhora da imunidade com o jejum, tá? E aí vocês vão me perguntar o seguinte, Jéssica, poxa, mas eu tô fazendo jejum, e aí, eu vou treinar em jejum? Então, tem alguns aspectos quando você vai escolher o horário do treino, quando você está fazendo jejum. Os estudos mostram o seguinte, se você for fazer aeróbico, até 1 hora de aeróbico em jejum, você não tem uma redução da sua performance, tá? Comparado com o estado alimentado. Se você vai passar de 1 hora esse aeróbico, aí sim você já tem uma redução da sua performance. Quanto à musculação, não foi vista diferença em relação à performance. Só que aí entram alguns poréns. O que acontece? Se você falar para mim que vai fazer um jejum, a sua última refeição foi 8 horas da noite, e vai fazer até 1 hora da tarde, né? Você vai fazer 16 para 8. Para 8. E aí, você vai treinar de manhã, você vai treinar muito cedo, 7 horas da manhã. O que eu vou te falar é o seguinte, não tem problema você ir treinar em jejum, tá? Por quê? Você se alimentou à noite, você fez sua refeição à noite, provavelmente tinha carboidrato, né? E aí, esse período que você foi dormir, deu tempo de você produzir o que a gente chama de glicogênio muscular, que é o quê? A sua reserva de energia no músculo. E durante o seu sono, você não gasta essa reserva que você tem muscular. Você vai gastar o glicogênio hepático, que é o que está lá no fígado. Até porque você não está se movimentando, você está dormindo, né? Então, você não está gastando muita energia durante o seu sono. Então, quando você for treinar em jejum lá, né, de manhã, não vai ter problema. Tá? Você vai ter energia para treinar, porque você fez essa refeição à noite. Aí já é até válido falar em questão do aeróbico em jejum, né? Então é melhor treinar, fazer... O que é melhor? Aeróbico em jejum ou fazer em estado alimentado? Quanto a isso, gente, não há diferença em termos de queima de gordura, tá? No treino em jejum, há sim um aumento da oxidação de gordura durante o treino. Só que é um aumento que os estudos mostram de 4 gramas de gordura. Ou seja, se eu treinar em estado alimentado, vou queimar tanto de gordura. Se eu treinar em jejum, eu vou queimar 4 gramas a mais. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma colher de azeite tem 12 gramas de gordura. Então, se você treinou em jejum, aí chegou e vai almoçar, você já a grande questão aí, amiga, é que as pessoas confundem oxidação de gordura, que é pegar a gordura, jogar para ser beta-oxidada e gerar energia, com perda de gordura, que é uma coisa completamente diferente. Exatamente. Porque se vai eu depender do que você come vai nas depender do 24 balanço horas. total, isso aí. Total. Tá? Então, só para deixar claro, sim, há um aumento da oxidação de gordura durante o treino em jejum, porém não é significativo para perda de peso em geral, tá? Perfeito. Agora, voltando. Isso a gente considerou uma ocasião que você iria treinar de manhã em jejum, porque você está fazendo jejum de 20 horas, né, da noite até 1 hora da tarde. Ok. Agora, se você vai treinar em jejum pela manhã, vai depender da hora que você vai fazer a sua refeição pós-treino também. Por quê? Se você fala pra mim que vai treinar de manhã cedo, mas só vai comer 4 horas da tarde, e aí você tem aí um período de 6, 7, 8 horas pós-treino sem se alimentar, eu não posso te garantir, e não tem estudos para isso também, que você não vai perder massa muscular. Por quê? No treino, você criou uma demanda metabólica para o seu corpo. Você lesionou sua musculatura, você teve um gasto calórico ali, um gasto de energia, e você está precisando repor isso pós-treino. Então, o ideal é que você, até pelo menos 3 horas, você se alimente. Você deu substrato para sua musculatura, tá? Ela está pedindo aminoácidos para fazer síntese proteica. Ela está pedindo energia, tá? Você deu o sinal lá e agora você precisa dar continuidade do sinal. Para ganho de massa magra, sim. E para não ter quebra também, né? Exatamente. Então, dependendo do horário que você escolha fazer o jejum, e se você fala para mim, mas eu vou treinar de manhã em jejum, tudo bem, não tem problema. Só que você saiba que você vai ter que quebrar o seu jejum, pelo menos aí até umas 3 horas pós-treino, tá, gente? Fazer a sua primeira refeição. Ô, Jéssica, a Renata botou que tá travando. Pra você, tá? Tá travando? Não, pra mim não. O que vocês perderam? Foi? Vamos esperar aqui, ela... Vai, continua.
Tá ok, Vamos. gente? Dá um ok aí. Pode ser o Travou meu os que tava comentários, atrasado. Tá normal Tá aqui, normal. beleza, show. Tá Então ótimo, tá. então vamos. Agora eu vou dar, gente, outra ocasião, outra situação para Outro vocês. exemplo. Outro exemplo. Uma pessoa que treina à noite, por exemplo, às 18 horas, tá? E aí ela faz um jejum aí durante o dia. O que acontece? É diferente o tempo que você está dormindo, beleza, você não está gastando seu glicogênio muscular. Mas durante o dia, você se movimentando, Trabalha. trabalha, lava uma roupa, varre uma casa, você vai gastar glicogênio muscular, tá? Então, você ir treinar, você ficou o dia inteiro sem comer nada porque você está em jejum. Aí você vai treinar às 18 horas da noite, 17, ou vai treinar à noite, enfim. Em jejum, pode ser que você tenha uma queda da sua performance no treino, tá? Vai fazer um leg day pesado lá, né, amiga? Impossível. Muito difícil. Gente, assim... Mas assim... É difícil, tá? Então, o que eu aconselho... Depende do quanto você se movimentou nesse dia, depende da sua atividade. Do quanto também, quanto amiga, você já já está está certo adaptado. adaptado. E veio daí, hein? Bate na madeira. Então, a certa adaptação, só para pegar o gancho aí rapidinho, é o fato do nosso organismo, que é normalmente, fisiologicamente, prefere carboidrato, passe a preferir usar como combustível a gordura. Isso é cetoadaptação, tá? A cetoadaptação, ela leva meses para ocorrer, principalmente quando a gente está fazendo cetogênica, tá? Que aí a cetogênica, ela é mais... A gente vai falar disso semana que vem, mas ela é mais proeminente, né, nesse aspecto, assim. Ela induz mais a cetoadaptação. Mas o jejum tem cetoadaptação também, tá? Tem também. Porque a gente começa a produzir corpos cetônicos e eles passam a ser a preferência do corpo, né, em detrimento do carboidrato, como deveria ser normalmente, né? Então isso leva meses para ocorrer. Eu gostei que a Milo até colocou essa semana isso, sim, na prática, né? Que no início pode ser que as pessoas sintam muita falta do carboidrato, gente. E é normal, porque quanto mais carboidrato a gente come, mais tendência a gente tem a quebrar e oxidar esse carboidrato como energia. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente faz uma cetogênica ou um jejum bem estruturado, a gente começa a ter uma certa adaptação. Isso. E aí, vamos então continuando. Se você vai treinar à noite, né? Então seria interessante você quebrar o seu jejum antes desse treino, para você ter mais energia para o treino. E para você garantir que você vai ter essa energia para o treino, você tem que se alimentar pelo menos 3 horas antes desse treino, tá, gente? Porque 3 horas... 2 a 3 horas para dar tempo de produzir o glicogênio muscular, sintetizar glicogênio muscular, tá? Então se você vai treinar às 18 horas, você tem que comer pelo menos 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Você quebra o seu jejum com a sua primeira refeição e aí vai treinar às 18, tá bom? Isso seria mais interessante em termos de treino. Acho que de treino é mais isso. Então, e aí ficaria como, Amanda? Aí eu dando um exemplo bem prático. Se eu treino às 18, né, ou às 19, eu faria minha refeição às 4 da tarde, minha primeira refeição. E aí eu iria treinar. No pós-treino eu faria uma refeição tipo às 19, às 20 horas, né? Um shake líquido de repente, né? Sempre concentrando ali proteína e carboidrato nessas refeições pré e pós, para não ter um retardo de esvaziamento gástrico. Por quê? Porque quando eu como antes do treino, né, e vou treinar com muita gordura, talvez não seja interessante nesse caso, tá? Então a gente faria a gordura nas outras refeições subsequentes, 10, 11 horas da noite, a gente colocaria ali uma quantidade de gordura, né? E aí eu fiz meu pré, meu pós, beleza, e fiz o jejum até 4 da tarde. Agora, de manhã, aí eu deixaria de comer no dia anterior, treinaria em jejum, faria o cálculo, né? Treinaria em jejum 7 da manhã e aí quebraria o meu jejum no meu pós-treino, né? E aí, só colocando em termos práticos para vocês verem como é que ficaria essa questão do jejum em relação ao treino. E aí, vamos pensar na hipertrofia agora. Eu quero hipertrofia. Amanda, o jejum serve para mim? Vamos lá. Emagrecimento é só amores, né? Para o jejum. Agora, hipertrofia... O buraco é mais embaixo. Por quê? Porque para hipertrofia eu quero insulina, para hipertrofia eu quero IGF-1, que é semelhante à insulina nas suas ações. Para hipertrofia eu preciso de estímulo de via, que é uma via que a gente chama, todo mundo aí deve conhecer, que é a via de mTOR,
Então, essas vias, se a gente for pensar, que devem ser estimuladas, né? Elas não seriam estimuladas no jejum. E aí já fica um ponto de interrogação. Beleza, qual é o outro ponto? Que, cara, do mesmo jeito que para perder, para emagrecer, para perder tecido, né? Tecido adiposo, eu precisaria de um déficit. Para ter ganho de massa muscular, principalmente falando para a galera que já treina aí, eu preciso ter um superávit, ou seja, eu preciso comer um pouco mais para sobrar coisas boas, né? Comer bons alimentos para sobrar substrato para o meu músculo pegar aquilo e fabricar mais músculo, né? Obviamente que eu tenho treino nas costas para que isso aconteça de forma intensa, né? Então, como é que eu vou fazer uma super alimentação num tempinho desse tamanho, tá? E aí a gente tem que pensar, se eu boto aí para uma pessoa 2.000, 2.500 calorias, cara, como é que eu vou dividir isso em 3 refeições? E será que o aproveitamento dessa proteína vai ser total? Porque a gente sabe que a absorção ocorre, beleza. Agora, o aproveitamento, a gente vai ter que pensar no seguinte, se eu pego, né, a Amanda vai fazer 4 refeições de 20 gramas de proteína. Legal, ela vai aproveitar essas 20 gramas. A gente tem isso no estudo. Ela vai aproveitar, ela vai absorver e aproveitar. Ela vai incorporar. Beleza. Agora, se eu pego a Amanda e dou uma refeição de 80 ou 2 refeições de 40, a gente já sabe que vai ter um desperdício dessa proteína. E a gente não vai conseguir utilizar essa proteína. Então, a gente não consegue aproveitar bem essa proteína para a hipertrofia como a gente deseja e precisa, tá? Durante esse processo dessa proteína, para dar continuidade ao estímulo a essa via de mTOR, tá? E a leucina dentro dessa proteína seria quem está ali fazendo o papel de maravilhosa leucina, estimulando a nossa via de mTOR para que a nossa musculatura cresça. Beleza, qual é o outro ponto? Comi demais. Aí a gente tem que começar a pensar em gastrite, que a gastrite a gente tem 2 pontos. Para quem tem gastrite por hipercloridria, ou seja, para quem tem uma irritação dessa mucosa gástrica por causa do excesso de ácido, o jejum por si só, ele já pode não se encaixar tão bem. Por quê? Porque eu precisaria utilizar esse ácido clorídrico para, né, digerir meus alimentos. Então, eu dou ali uma alimentação de 3 em 3, de 4 em 4, para essa pessoa que tem gastrite, talvez seja mais interessante. Agora, se ela fica sem comer muito tempo com aquela produção de ácido em contato só com a mucosa do estômago, meu amigo, durante 16, 18 horas, não é interessante. E a gente tem que pensar que para quem tem gastrite, essa situação piora mais ainda, né, quando a gente fala de hipertrofia. Né? No caso, o jejum não se encaixaria tão bem como uma estratégia para hipertrofia, tá? Agora... Tem também refluxo, né, amiga? Tanto também refluxo, tem uma questão dos atletas que podem ter uma dilatação gástrica que não seria interessante, então aí a gente pensa que não tem essa... Então, ou seja, gente, resumindo, quando você pensa em jejum, você pensa mais numa questão de emagrecimento mesmo, uma estratégia para emagrecimento. Se você quer hipertrofia, talvez o jejum não seja a melhor escolha. Por quê? Você não vai conseguir comer tanta comida que você tem que comer, porque você tem que estar numa dieta hipercalórica em pouco espaço de tempo. Você não vai ter fracionamento de proteína para estimular a síntese proteica que você quer, sabe? Você vai ter que comer grandes quantidades em pouco espaço de tempo, vai ter dilatação gástrica. Não, então, assim, não é a melhor estratégia, tá? Não uma tá? pura estratégia pra gente quebrar platô, tá? É uma estratégia maravilhosa. É uma estratégia boa para diabético, porque a gente, assim, não que utilize insulina, né? Mas ele teria que adequar isso. Mas, por exemplo, no diabético, o que a gente tem aí como importantíssimo é emagrecimento, entendeu? Por quê? Porque emagrecimento faz reduzir a hemoglobina glicada e faz reduzir glicemia. Então, para o diabético, é uma boa estratégia, tá? O marido da Mila é diabético, ela estava falando comigo essa semana, né? Ela viu nos exames dele uma diferença. E a gente mostra nos estudos que tem, tanto quanto uma dieta hipocalórica, tá? Porque uma dieta a questão também faz isso. do diabético, a questão do diabético de fazer jejum, não tem problema fazer jejum. Só que essa pessoa vai ter que adequar com o seu médico, com o seu endocrinologista, os horários da medicação. Porque pensa comigo, o diabético vai fazer jejum. O diabético, ele toma remédios hipoglicemiantes. Pode ser hipoglicemiantes orais ou para baixar que é subcutânea, que é para baixar a glicose. Poxa, imagina, esse paciente sim
pode fazer uma hipoglicemia com o jejum. Mas por quê? Por causa do jejum? Não, por causa da medicação que ele está tomando em jejum, tá? Então, ele vai ter que adequar os horários da medicação dele se ele for fazer o jejum intermitente como uma estratégia, tá bom? Então, diabéticos, mas a gente atenção a tem isso. melhora de glicemia e de Não, sim, glicada. é super aplicável. Isso aí, é aplicável para o diabético, desde que ele, quando estiver se alimentando, faça a insulina, né? Exatamente. Então, tem essa questão assim, toda. Vale Beleza. a gente ressaltar aqui, agora que a gente já tirou as dúvidas, falta só o que quebra e o que não quebra o jejum, mas é que o jejum, gente, todos os estudos, as grandes meta-análises que analisaram vários estudos, meta-análise de 900 pessoas, né, amiga? Estudando. 14 estudos. Estudando as estratégias, enfim. Jejum não é melhor para a perda de peso do que as outras dietas de restrição calórica, tá? É isso que a gente quer deixar claro. Porém, pode sim ser uma ótima estratégia para aquela pessoa que está assim, já estou há 2, 3 meses fazendo a minha dieta com a nutricionista, com restrição calórica, e, poxa, entrei no platô, não estou mais perdendo peso. Pode ser que o jejum entre como uma nova estratégia para dar um start aí no seu metabolismo. Do mesmo jeito que depois a gente vai pensar numa cetogênica, do mesmo jeito que depois a gente vai pensar numa plant-based, são estratégias. Porque não vai adiantar nessa pessoa reduzir mais as calorias. Porque essa que é a tendência, né? As pessoas fazem uma dieta hipocalórica. Aí, não tô perdendo mais peso, vou reduzir ainda mais. Aí começa a comer cada vez menos. Acaba com o metabolismo. Come cada vez menos e o metabolismo também reduz cada vez mais, tá? Então, minha live de domingo vai ser sobre isso, sobre platô. Já tô fazendo logo a propaganda, já tô fazendo logo a chamada. Já tô adiantando, já. Já tô adiantando. E aí, gente, ou seja, não é a solução. Parar de comer não é a solução quando você entrou no platô. A solução é o quê? Mudar a estratégia. Então, o jejum pode entrar nesse ponto aí. E mais, né, amiga? Tem muita gente que leva como estilo de vida. E ok, assim, a galera realmente se sente muito bem e treina em jejum e beleza. Agora, eu, por exemplo, não fiz jejum, fiz poucas vezes na minha vida e tenho resultado. Então, assim, não é preditor de resultado. A gente não tá aqui dizendo que o jejum é a melhor coisa do mundo. Não. Se ele se encaixa pra você, vai em frente, sabe? Eu nunca fiz jejum. Eu também nunca fiz jejum como estratégia, tá, gente? Eu tô aí, meus resultados, ok. Só vou mexendo mesmo nos macros, às vezes faço uma low carb, às vezes faço uma carbo mais alto, gordura mais baixa. Estamos mexendo aí também. E é isso. Tá? Mas assim, uma pessoa que, sei lá, não sinto fome de manhã, saio muito cedo. E trabalho, né? Dia corrido. Ou sei lá, tem dois dias na semana que não consegue treinar e o dia é mais corrido. Talvez seja uma boa fazer muito aí válido. Um jejum nesse dia que não treina, tá? Se consegue ficar sem comer. Então, assim, tem que saber adaptar, tá? E é muito importante que a Amanda falou no início da live. O jeito que você vai quebrar esse jejum é o que vai ditar, tá? Se você vai ter um bom resultado com o jejum ou não. O seu estado alimentado, basicamente. E é bom falar, agora vamos entrar no que quebra e o que não quebra o jejum, né? Isso também pergunta. Antes de você entrar, já perguntaram aqui, café com canela quebra jejum? Gente, olha vamos lá, amiga. Pra gente finalizar isso. O que não quebra o jejum? Tudo que não tem caloria, tá? De forma, assim, bem prática. Tudo que tiver caloria vai quebrar o jejum. Porque o jejum, durante o jejum, você não pode consumir nada que tenha caloria. Então, café puro não quebra o jejum. Água não quebra o jejum. Chá não quebra o jejum. Tô falando isso tudo sem adoçar, né? Óbvio. Café com canela não vai quebrar jejum, porque canela não tem caloria. Tá? Não tem. Agora, limão. Limão, gente, é uma fruta. Tem caloria. Pouquíssima caloria, mas tem. Alguns profissionais falam que você espremer meio limão de manhã não vai quebrar o seu jejum. Talvez 2, 3 ao longo do seu jejum, talvez já interfira. Então, assim, não podemos afirmar que limão não quebra o jejum, tá? Tem um pouquinho de caloria, sim. Adoçante. Se você for pegar no stevia, né, em gotas... Não tem caloria. Não tem calorias. Se você for pegar o xilitol, eritritol, tem calorias. Então, depende também do adoçante. Não acho interessante usar adoçante durante o jejum. Tá? Não acho, dependendo aí do adoçante, pode se interferir. Outra coisa que tem
Chá não Acho que é isso, quebra. né? Chá não quebra. Beleza. Aí vem todo mundo e me pergunta, Amanda, posso tomar café com óleo de coco? Gente, vamos lá. Por conceito, quebra jejum. Porque jejum é não ingestão de calorias. Ponto. Esse é o conceito. Dane-se o conceito, vamos pensar na prática. A pessoa está lá de manhã, em jejum, está super ceto adaptada, está super acostumada e quer botar um triglicerídeo de cadeia média, tá? E o óleo de coco contém triglicerídeo de cadeia média, tá? Ele não é 100% de triglicerídeo de cadeia média, tá? E aí, só esclarecendo, triglicerídeo de cadeia média é uma gordura que tem uma cadeia de um tamanho médio, tá? Beleza, ela não é triglicerídeo de cadeia longa nem de cadeia curta, ela é de cadeia média. Então, o tamanho dela é médio, tá? Botando em termos práticos para vocês. Amanda, por que as pessoas fazem isso? O que acontece? Quando a gente quebra o jejum com um óleo de coco, quando a gente quebra a teoria do jejum com óleo de coco, né? Então, botei uma colherzinha de óleo de coco. O que eu vou fazer quando eu coloco óleo de coco? É muito diferente quando eu vou quebrar esse jejum com arroz e um feijão. Por quê? Porque o óleo de coco não vai ter elevação de insulina. Então, teoricamente, a gente não tem inibição da quebra de gordura, né? Que a insulina faria aí. E o que mais que é interessante nesse óleo de coco? Esse óleo de coco, ele vai ajudar, tem uns estudos que mostram, que ele ajuda a produzir os corpos cetônicos mais rápido. E a gente quer isso, porque a gente, produzindo mais corpos cetônicos, a gente tem mais energia. E produzindo mais energia, é menor a possibilidade, olha o que eu vou falar para vocês, é menor a possibilidade de eu quebrar a minha massa muscular para formar glicose no fígado, naquele processo que a Jéssica falou de gliconeogênese. É menor essa possibilidade quando eu tenho corpos cetônicos circulantes, tá? Se a gente falou que esse é um dos benefícios, que a gente tem um aumento leve de corpos cetônicos no jejum, tá? Na cetogênica isso é bem maior, mas no jejum a gente tem um aumento mais, né, proeminente desses corpos cetônicos do que no estado alimentado. E o triglicerídeo de cadeia média, ele vai ajudar nisso. E por que ele vai ajudar nisso? Porque ele é diferente das outras gorduras. As outras gorduras, quando chegam no nosso intestino, elas vão ser absorvidas de forma mais lenta. O triglicerídeo de cadeia média, ele passa direto. Ele vai embora, pega carona numa proteína e vai lá pro fígado para gerar energia. E o TCM, além disso tudo, é oxidado mais rápido, porque ele também não depende de alguém para jogar ele para dentro. Ele é tipo um invasor, então ele entra na célula e já vai gerar energia rápida, tá? Então, o triglicerídeo de cadeia média, quando a gente pensa no jejum, é interessante nesse aspecto. Gente, eu não estou falando que é para utilizar 3 colheres de sopa de óleo de coco. Eu estou falando de 1 colher de sopa de óleo de coco no máximo, tá? Porque a gente tem que pensar que é calórico, também tá? pensando... Se você tá numa restrição calórica, você não pode abusar do óleo de coco, porque você vai aumentar suas calorias diárias, tá? Mas a Amanda dando E vai quebrar, de certa forma, o jejum, né? Ou seja, por isso que às vezes as pessoas tomam café com óleo de coco de manhã antes de treinar e não comem nada. Esse óleo de coco no café vai servir como energia, tá? Uma energia rápida pro seu treino. Okay? Perfeito. E não vai elevar insulina. Isso, aí seria no estado de jejum, de manhã cedo, seria interessante pensar nisso. Então, quebra, né? Mas dane-se a teoria que eu quebrei o jejum. O que eu quero? Eu quero energia para treinar. E se eu tô indo treinar de manhã, pode ser necessário, pode ser legal eu colocar 1 colherzinha de óleo de coco, tá? Ou seja, você quebra o jejum com óleo de coco, mas você não eleva a insulina, você não atrapalha queimar gordura, tá? Exato. Oxidar a gordura, ok? Gente, eu acho que é isso. Temos perguntas? Passam aqui, que eu abri minha caixinha lá no Story e agora eu fico vendo as perguntas do pessoal do Story na interrogaçãozinha aqui. Então eu queria que vocês mandassem... Sério, eu queria que vocês mandassem. Você não tinha que ter botado lá, né, querida? Eu esqueci, querida. Eu estava ali de bobeira e queria responder aos meus seguidores queridos. Mandem aí nos comentários as perguntas de vocês. Apesar de que eu acho que a gente já respondeu muita coisa nessa live. A janela de alimentação tem que ser sempre a mesma? Não. Não. A gente falou aí, né? Então, tem protocolos de jejum. Tem protocolo, mas também eu acho que assim, hoje eu vou fazer 16/8, aí amanhã eu vou começar a dieta. Mas não pega nada. Não, Assim, é bom você ter uma
regularidade. Mas ela pergunta assim, a janela de alimentação tem que ser sempre a mesma? Não. Se eu, por exemplo, hoje fiz 20 horas, consegui fazer 20 horas. Amém, graças a Deus. Ó, tô feliz da vida, vou me alimentar durante 4. Se eu fiz 18, vou me alimentar durante 6. Então, assim... Exatamente. Né? Quando eu volto do treino, após 13 horas do jejum, o que comer? Vai depender da sua dieta. Alimentação saudável, por favor. Então, aí vamos assim, lá. Pós-treino, você tem que pensar o quê? Proteína, por favor. Né? Seu músculo tá pedindo. Um carboidrato, assim, um bom carboidrato. Exato. 13 horas de jejum, a gente não tem uma elevação muito considerável aí, tá? É um jejum mais fisiológico, né? A gente não tem tanto todos esses benefícios, tá? Deixando bem claro, esses benefícios de corpos cetônicos, etc., a gente sabe que de 16 a 18 horas é quando a gente começa a fazer essa elevação, tá? Então, assim, não tem essa elevação muito drástica e não tem todos esses benefícios maravilhosos com 13 horas de jejum. Porque 13 horas de jejum, basicamente, faço todo dia. Eu me alimento de, sei lá, faço 12, né? Tipo, então, assim, tem que pelo menos 16, né? Pelo menos 16. Tá, beijo em Las Vegas, gente. A gente tá arrasando hoje em Las Vegas, em Nova York. Daqui a pouco a gente tá aí passeando. Alimentação. Cadê? O que vocês acham de quebrar o jejum antes de treinar? Sim, a gente falou já na live, desse caso, 2 a 3 horas antes para produzir glicogênio. Tem algum horário que é perder mais peso fazendo jejum? Horário? Não entendi. Não, ele tá perguntando se tem algum horário que ele faça o jejum que vai perder mais peso. Tipo, de manhã, à tarde, à noite, não. Não, você escolhe o que se adapta melhor para você. Qual o melhor alimento para quebrar o jejum antes do almoço? Não, gente, não tem esse o melhor alimento. Desde que faça aeróbico e musculação alimento saudável. Vamos lá, se faço aeróbico e musculação em seguida, pela manhã, fazendo jejum intermitente, diminui meu desempenho na musculação? Cara, se você fizer um treino muito longo, pode ser que, se você não for certo adaptada... Assim, vai depender do seu percentual de gordura, se você tem muita gordura ali armazenada. Vai depender do que você se alimentou na última refeição. Vai depender de um monte de coisas. Mas, assim, a gente não tem tantos estudos em pessoas treinadas. Infelizmente, os estudos são geralmente em obesos e sobrepeso. Mas os estudos que a gente tem dizem que a gente não tem queda de performance se a gente tivesse adaptação, né? Agora, se for um treino muito longo, pode ser que sim, você vai sentir isso, tá? É mais interessante fazer o jejum no dia que não treino? Então, se você vai fazer aquele protocolo de dias alternados, com certeza fazer o jejum no dia que você não treina é muito legal. Muito legal, porque aí você não vai se preocupar com aquilo que eu falei, de eu tenho que me alimentar antes de treinar, ou eu vou diminuir minha performance no treino. Então, se você fazer de dias alternados, sim, prefira o dia que você não treina para fazer o jejum, né, amiga? Com certeza. Maltodestrina antes de treinar é bom, igual óleo de coco? Gente, maltodestrina é um carboidrato de rápida absorção, é quase que um açúcar, tá? Então, assim, a gente tá falando de açúcar, a gente não tá falando de gordura, tá? E aí o treino mudou total, você vai quebrar, a insulina vai lá em cima. Pico de insulina. Pico de insulina, não é interessante. É mais interessante fazer a acho que acabou. A quebra do jejum, como vocês fizeram, pode ser com proteína e gordura. Cita, por favor, as gorduras. Gordura boa, tá? Azeite, abacate, manteiga, coco, óleo de coco, tá, gente? Abacate. Gorduras boas. Abacatezinho. Gente, a teoria de que quando a pessoa demora de uma alimentação para outra, o corpo armazena gordura, no jejum não ocorre isso? Não, gente, isso não ocorre nem fora do jejum. Armazenamento de gordura é sobrar substrato, ou seja, você está comendo demais e aí você tem a tendência a armazenar, tá? É só isso. Se você está comendo de menos, se você come 3 vezes, 2 vezes ao dia, você vai ter quebra de gordura. Não tem isso. Não desacelera o metabolismo. Jejum não diminui a taxa metabólica, tá? Não tem isso. Posso comer antes? Se eu fazer corrida pela manhã em jejum, posso? E depois da minha primeira refeição fazer musculação? A gente já falou.
A gente falou, pode sim, gente, fazer o seu aeróbico em jejum, tá? Até porque você vai ter comida à noite e vai ter glicogênio para fazer o seu treino de manhã. E depois de manhã você só fazer musculação, ok. Beijo, obrigada por vocês estarem aqui.